Olá, segundo aninho. Vamos fazer a correção da aula do dia 20, que foi quarta-feira passada? Nós vamos começar com a apostila de língua portuguesa. A prof passou para vocês a lição de casa número 2 e número 3. Então, vamos lá? Na lição número 2, vocês têm um quadro. Então, olha só. Aqui em cima vocês têm um quadro. E cada imagem, cada objeto, figura, tem uma letra representando. Então, olha lá. Bola tem a letra B. Pipa, a letra P. Lua, L. Gato, G. Ioiô, I. E tartaruga, letra T. Certo? Vocês deveriam trocar as imagens pela letra correspondente. E assim, formar as palavrinhas. Então, aqui nós já temos algumas palavrinhas e algumas imagens, figuras que vocês deveriam trocar pelas letras. Então, a lua, vocês vão trocar pela letra L e assim por diante. E as palavrinhas que vocês vão formar, na primeira então é malabarista, bailarina, trapezista, palhaço e mágico. Então, olha só que divertido. Era só trocar as imagens pelas letras correspondentes, certo? Na lição número 3, que é essa daqui, vocês vão escrever o nome das figuras e completar os quadrinhos. Então, nós temos novamente as imagens. Vocês, em cada linha, vão escrever o nome desse artista e na frente colocar o número de letra e o número de sílabas. Então, olha, o palhaço. Palhaço, quantas letras tem o palhaço? 7. Olha lá as sílabas, que é cada aberturinha que eu faço com a boca. Posso bater também as palminhas que ajuda. Vamos lá? Palhaço. 3 sílabas. Então, coloque o número 3. Na de baixo é o mágico. Mágico tem 6 letras. E olha lá. Vamos bater a palminha novamente? Mágico. Também tem 3 sílabas. Aqui é a bailarina. Bailarina, nós temos 9 letrinhas. E olha lá, vamos bater a palminha? Bailarina. 4 sílabas. E por último, nós temos, olha aqui, são 2. Os malabaristas. Nós temos 12 letrinhas. E vamos contar o número de sílabas? Malabaristas. 5 sílabas. Então, vocês vão colocar aqui o número 5. E aqui na de baixo, vocês iriam escolher 2 palavras, 2 artistas, né? E escrever frases. Eu coloquei uma aqui só de exemplo para vocês. O mágico tirou da cartola um lindo coelho. Bem simples, escolham os artistas que você mais gosta e forme frases, certo? Na apostila de ciências, a prof passou a lição de casa número 2. Então, primeiro vocês têm aí uma cena. Observem bem a cena. Olha que tem algumas sombras estão sendo reproduzidas, né? Então, vamos responder. O que permite a formação das sombras? Meus amores, as sombras a gente só consegue observá-las porque a pessoa ou algum objeto tem uma ausência da luz que está refletindo, batendo ali nele. Que tanto pode ser a luz artificial como a luz natural. Então, só vai ter a sombra quando esse objeto ou a pessoa tem uma ausência dessa luz. Não consegue, não bate a luz total nesse obstáculo ou pessoa. Assim a gente consegue ter a sombra. Na B, é possível uma pessoa segurar a sua própria sombra e saltar sobre ela? Por quê? Não, meus amores, a gente não consegue pegar a sombra, segurar a sombra. A sombra só aparece devido a essa ausência de luz no objeto ou no corpo todo. E a gente também não consegue pegar ou saltar em cima da nossa sombra. Toda vez que eu pulo, a minha sombra vai acompanhando, né, o meu movimento. Então, eu não consigo pegar, saltar sobre a minha sombra, certo? Por que as sombras mudam de tamanho e posição? As sombras mudam de acordo com a luz
que ela está recebendo. Então, depende da maneira que o sol ou que a luz artificial está batendo ali, está refletindo aquele objeto ou aquela pessoa, também vai mudar o tamanho e a posição da minha sombra, certo? Então, eu vou falar agora um pouquinho quando a gente está fazendo a sombra usando a luz natural que é o sol. Pela manhã, a nossa sombra ela é mais comprida, porque o sol, né, ele tá mais calmo, é a posição que a gente fica. Já ao meio-dia, quase, porque aquele sol muito quente, tá bem, a gente fala que tá em cima, né, da gente, porque ele tá fazendo, né, o movimento dele, ele nasce de um lado, depois ao meio-dia ele fica bem em cima da gente, e quando ele vai embora, ele também muda de posição. Então ao meio-dia, quase a gente não percebe a sombra pelo sol, que já está na posição diferente, e também o sol, né, mais quente, temperatura já maior. E quando é no período da tarde, a nossa sombra novamente fica mais comprida, devido à posição do sol que está lá no céu. Então, tudo depende, a posição depende da luz que a gente está recebendo. Na página 120, tinha aqui outra imagem. Então, observe a imagem. Nelas também nós temos algumas sombras. No desenho abaixo, algumas sombras estão no local errado. Marque com um X. Primeira coisa para vocês perceberem esse erro é ver a posição do sol, porque é através do sol, que é a luz natural, que eles estão tendo a sombra ali, tá podendo fazer a sombra, certo? Então, de acordo com essa posição, quais são os locais que estão errados? No primeiro, gente, olha só, o sol está aqui, ele está refletindo aqui na árvore. Qual é o lugar que está em ausência? Seria essa parte aqui da frente, então a sombra deveria estar para cá. Mas não, olha lá, ela está atrás, então está errado a sombra da árvore. Aqui nós temos esse menininho conversando com a menininha, olha lá. Olha a posição do sol em relação a ele. Também deveria, qual é a parte do corpinho dele que não está recebendo? Essa da frente. A sombra dele deveria estar para frente, mas colocou na lateral, então está errado. Nós temos ali essa menininha conversando com a turma. Olha só, ela está de lado, né? Na posição do sol. A sombra dela deveria estar aqui, para frente. Aqui, né? Na verdade, na frente. Mas o que aconteceu? Olha só, a sombra dela também está na posição errada. Então, se o sol está aqui, todos eles deveriam estar com a sombra voltada para frente, porque é o lugar que o sol não está batendo, é a ausência da luz. Então, a menininha, a árvore e esse menininho estão com a sombra na posição errada. Era só fazer um xizinho. E para encerrar a nossa correçãozinha de hoje, nós temos aqui duas imagens com sombras. Estão reproduzindo sombras. As sombras são produzidas de diferentes maneiras. Explique algumas delas, meus amores. A sombra, para ser feita, o objeto ou a pessoa não pode, ela tem que ter a ausência da luz. Não importa qual é essa luz. Então, ela vai fazer a sombra na parte que não é atingida, por ter um obstáculo, sendo de luz artificial e luz natural. E conforme o movimento que você faz, esse objeto, a maneira que ele está, é onde a gente vai projetar a nossa sombra. Então não se esqueçam, a sombra ela só é possível quando uma parte desse objeto, dessa pessoa, tem um obstáculo, não recebe essa luz. E assim a gente consegue formar as sombras e até brincar, né, com os movimentos. Um beijo, meus amores. Encerramos por aqui a nossa correção do dia 20.